Oi! Bem-vindos ao nosso último dia de conteúdos. Essa semana eu gravei para vocês mostrando como eu organizo as minhas produções de doces semanais. Se você perdeu os nossos conteúdos, você pode assistir aqui no Instagram, no IGTV, ou no nosso canal do YouTube, que é Tami Bocuse. Você consegue ver todos os vídeos na íntegra. Antes de falar sobre a higienização de frutas e sobre essa parte de finalização, eu quero dar uma dica para vocês sobre algumas dúvidas que surgiram sobre o que fazer com um pouquinho de massa de doce que sobra. Às vezes sobra um pouquinho, às vezes sobra mais. Não joga fora, não comam, guardem. Tá? Embala bem no filme PVC, embala bastante, faz várias camadas de filme PVC, etiqueta com o sabor da massa, coloca a data da fabricação e a data de validade do produto. E eu gosto também de pesar e colocar quantas gramas tem, porque se por acaso eu tiver uma degustação ou se eu precisar completar alguma caixa, alguma encomenda de doces que é o mesmo sabor desse, eu sei quantos docinhos vai me render esse pacotinho. Então isso é bem legal vocês terem guardadinho. E anota também o que vocês têm no freezer de vocês. Vocês vão me perguntar também sobre validade de massas congeladas. A gente vai falar sobre isso logo mais, tá bom? Eu vou passar para vocês sobre congelamento, esse tipo de armazenamento que quebra muito galho nosso e ele mantém a qualidade do seu produto e é muito fácil de trabalhar dessa forma de ter um produto congelado e quando você precisar você descongela, só enrola e manda para o seu cliente, tá bom? Eu vou tirar todas essas dúvidas de vocês de como trabalhar dessa forma logo mais. Então, pessoal, vamos lá falar das nossas frutas frescas. Hoje é um dia da entrega, né, dos nossos doces. E aí a gente vai deixar para finalizar alguns doces, como uma tortinha de frutas vermelhas, um copinho de chocolate com fissales, alguma coisa assim do tipo. Frutas frescas, como por exemplo amora, mirtilo, framboesa, elas não precisam ser lavadas em água corrente. Na verdade, assim, elas nem devem ser lavadas em água corrente porque elas são frutas extremamente delicadas. A framboesa, principalmente, tá? A que eu tenho na mão é a amora. Eu não encontrei a framboesa, agora tá fora de época e eu não encontrei pra mostrar pra vocês. Mas assim que eu encontrar, eu trago pra mostrar pra vocês. Aqui eu tenho uma amora, é uma amora nacional. Se vocês forem ver, ela é compridinha. Tem alguns lugares que vende como a amora silvestre. Essa é nacional. Eu gosto de usar mais a importada. A importada, ela é mais redondinha, assim, ela é mais bolinha. Eu acho ela mais bonita para acabamento de doce, fazer naked cake e tudo mais. Mas no geral, falando sobre higienização, é a mesma coisa. A gente não precisa lavar elas, tá bom? Elas, tá vendo? Ó, só de pegar, elas já saem uma aguinha. Se a gente colocar isso na água corrente, não vai durar 1 hora em cima do seu doce, tá bom? Ela vai começar a soltar mais água. Se for, por exemplo, um casamento no campo, uma mesa que vai ficar num lugar aberto, vai ficar vindo mosquitinho, porque ela tá soltando água, então é péssimo, não precisa, tá bom? Ela já vem higienizada, é claro, né? Peguem elas com a mão limpa, com luvinha e tudo mais. Uma forma de você ver se ela está boa ou não. Normalmente, essas frutas, quando elas não estão boas, elas formam um bolorzinho, tá? Elas mofam. A framboesa, principalmente, no miolinho dela, pra você saber se ela tá boa, você olha o miolinho dela. Se o miolinho dela estiver com bolor, já descarta, joga fora, tá bom? É ali que ela começa a estragar mais. É principalmente ali que começa. Que eu acho que é ali que ela tem mais umidade. Então, por isso que ela começa a estragar ali. Esse tipo de fruta, principalmente as importadas, que é o mirtilo, a framboesa e a amora importada, elas são frutas bem caras, tá? Aqui em São Paulo, eu pago numa média de 22 a 27 reais 100 gramas, tá? Então, assim, é um produto de valor alto e tem que ser passado sim para os seus clientes, tá bom? Tem que ser calculado sim nos seus doces. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção também são produtos que nem sempre a gente tem disponível o ano inteiro. Então, presta atenção no calendário das frutas ou a disponibilidade do seu fornecedor, porque tem fornecedores que trazem sim, tá? Em outras épocas do ano, pelo menos aqui em São Paulo, só que o valor fica bem mais alto. Tá? Então, assim, você tem que pensar nesse custo, se vale a pena ou não, ou passa para o seu cliente, se ele estiver disposto a pagar, não tem por que você não oferecer. Aí, sobre essas frutas frescas, é isso, pessoal. Morango. O morango você lava sim, tá bom? Eu gosto de lavar em água corrente. Se você quiser deixar um pouquinho de molho, você pode deixar.
Não deixa muito tempo, porque também é uma fruta que começa a soltar água e não é legal, mas você pode lavar sim. Não só pode como deve, né? Porque o morango tem bastante agrotóxico. E aí você escorre bem sempre o morango em papel toalha, tá? Deixa escorrer bem. E aí na hora que você for usar, você seca mais e aí aplica na decoração. Evita colocar as frutas cortadas. O ideal é usar inteiro, tipo, uma amora, não vai cortar a amora, coloca a amora inteira. Framboesa também não, tá? Eu acho que isso é uma economia desnecessária. Além do seu doce não ficar tão bonito, não ficar tão elegante, pode acontecer o que eu falei. Se for um casamento, por exemplo, no campo, ou uma festa que é em algum lugar aberto, pode vir algum mosquitinho e ficar ali em cima da fruta, porque ela vai ficar soltando água, tá bom? Então evita esse tipo de coisa. Uma outra fruta que a gente tem, que a gente usa bastante para finalizar doces, são cerejas. Normalmente para doces finos a gente usa cereja em calda. Não se usa a cereja fresca, principalmente porque ela tem o carocinho, tá? Então é bom evitar. E ela também fica mais bonita a cereja em calda. Eu deixo ela escorrendo numa peneirinha, tá vendo? Aí ela já vai começando a ficar mais sequinha. E aí, antes de aplicar no doce, eu pego mais uma folhinha de papel toalha, pego uma por uma antes de aplicar no doce, seco ela bem, pra tirar todo aquele excesso do licor que fica e não transbordar, não ficar feio no seu docinho. Dependendo do modelo do docinho, nem pode, né? Ela tem que estar bem sequinha mesmo. Tá vendo? Ela fica bem sequinha. Aí é só utilizar. Uma outra frutinha também bem legal que a gente costuma usar bastante em finalização de doces finos é o physalis. Eu não encontrei para mostrar para vocês, mas assim que eu encontrar, eu vou gravar um vídeo mostrando como que ele é e como que eu faço. Ela é uma frutinha meio alaranjada, ela vem em volta de uma folhinha e a gente descasca ela. Essa é uma fruta que ela precisa ser higienizada com álcool de cereais, então a gente abre uma por uma e a partezinha da fruta a gente higieniza com álcool de cereais. Ela é uma frutinha cítrica, eu gosto particularmente de combinar ela com chocolate, principalmente trufas à base de bebidas, eu acho que combina bastante. Dependendo da caixa que você... Ela é uma frutinha que ela fica alta, né? Quando ela tá prontinha pra em cima do doce. Então, se você quiser, você pode levar numa caixinha todos os physalis já prontos, higienizados. Isso se você for você que for montar a mesa. Aí você coloca todos os doces e aí quando chegar lá, você coloca na própria mesa os physalis em cima dos docinhos. Assim você não corre risco dela andar ou cair. E também se você não tiver uma caixa alta, porque aí ele se transforma em um docinho bem alto. Por isso que as noivas normalmente gostam bastante dele, as decoradoras também. Porque dá um destaque na mesa, fica bem, bem bonito mesmo. Mas uma coisa importante que eu quero falar para vocês é que independente se o seu cliente for retirar na sua casa ou no seu ateliê, ou se você for entregar para ele ou em algum lugar, algum buffet, algum salão de festa, tenta estar o mais apresentável possível. Você não precisa estar necessariamente de doma, mas e seja com uma camiseta clara. Se você tiver uma camiseta bordada com a sua logomarca ou uma doma com a sua logomarca, cabelo preso, enfim, o mais apresentável possível, mostra aquele ar de limpeza. E isso é muito importante passar para o cliente, tá bom? Que além da beleza que você transforma em doces, é a forma como ele foi preparado. Então tenta estar o mais apresentável possível. Isso é muito importante. Uma coisa também que eu costumo fazer quando é encomendas de doces finos para casamento são montar caixinhas para os noivos. No meu caso, eu monto 3 caixinhas. Eu monto uma caixinha de doces para o noivo, uma caixinha para a mãe da noiva e uma caixinha para a mãe do noivo. Isso é um detalhe que eu faço, é um agrado que eu gosto de presentear eles. Se você não quiser fazer 3 caixinhas, eu acredito que no mínimo você tem que fazer uma para os noivos. O que eu coloco nessa caixinha? Eu coloco pelo menos 2 unidades de cada variedade de doce. Se tiver algum bem casado, algum outro tipo de lembrancinha comestível que ela encomendou comigo, eu também acrescento na caixinha. Faça um lacinho, tudo bem bonitinho. Se você quiser escrever à mão uma cartinha, eu tenho certeza que eles vão adorar. É um momento super especial e você vai deixar marcado mais ainda para eles. Essa caixinha de doces, os doces que contém nela, não é cobrado e também não faz parte da quantidade de doces que ela encomendou.
tá? É um bônus, é um plus, é um doce, é uma quantidade de doce que você vai estar mandando a mais. Por isso que eu digo, se você não quiser montar 3 caixinhas de doce, você está começando agora, você acha que é uma quantidade grande, faz pelo menos uma. Pelo menos para os noivos, eu acho muito importante você fazer esse agrado. Então é isso, pessoal. Eu adorei ficar com vocês essa semana e passar todas essas dicas de como eu trabalho para vocês. Eu espero que tenha sido útil e que vocês consigam aplicá-las. Fica com a gente, que vai ter muito mais conteúdo para vocês. A gente vai abordar muitos outros assuntos que é muito interessante para todas vocês que são confeiteiras. Curte e compartilha o meu vídeo. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários. Se você tiver também alguma sugestão de conteúdo, deixa nos comentários para mim. E obrigada. Um beijo.